Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado criminalista Kleber Lopes e o deputado distrital Chico Leite. No programa de hoje estamos falando sobre segredo de justiça. Uma polêmica que envolve o segredo de justiça é o acesso dos advogados às informações contidas em inquéritos policiais. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal discutiu a matéria. Por 9 votos a 2, os ministros aprovaram a edição da 14ª súmula vinculante proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Ela garante aos advogados o acesso a investigações que envolvam os clientes, inclusive em processos que tramitam em sigilo. Deputado, o senhor já adiantou um pouquinho aqui sobre a súmula, mas o que mudou após a edição dela? Não, bom, em realidade, o que mudou é que não se discute mais isso no plano infraconstitucional, seja judicial, seja administrativo. Ela é uma súmula vinculante, o nome está dizendo, a emenda 45 diz que nessas hipóteses se vincula, o nome está dizendo. Tá? Foi isso que mudou, mas a maioria das decisões à ocasião, então a súmula é resultado de um conjunto de decisões judiciais em todo o país, já tinha essa compreensão. Já tinha a compreensão de que, desde que a diligência seja formatada, quer dizer, ela não esteja em processo de reflexão, de pensamento, de realização, que chegue ao ponto de ser impedida pela mira, quer dizer, pelo alvo, pelo suspeito, né? Aquela diligência que já está consolidada em processo, que já foi juntada aos autos ao procedimento, é necessário que o defensor, cumprindo sua missão institucional, a advocacia tem status e deve tê-lo, porque não há acusação legítima sem uma defesa absolutamente ampla e conforme o direito, e conforme o devido processo legal. Ele pode ter acesso. E terá acesso também, veja, primeiro, em razão da defesa de seu cliente. Segundo, com a responsabilidade de guardar o segredo, de acordo com o Estatuto da Ordem, com as normas que norteiam a ética, de acordo com o Código de Processo Penal, de acordo com a ordem constitucional. Ele que é fundamental à justiça, como diz a Constituição, quando dá à advocacia o status constitucional, também passa a ter a responsabilidade pelo segredo e só pode empregá-la em defesa da causa do seu cliente. Doutor Kleber, a defesa tem muita dificuldade ainda em ter acesso aos autos ou consegue tranquilamente? Hoje, de fato, com a edição da súmula 14, essa matéria ficou muito mais tranquila. Eu dizia agora há pouco que o que a súmula fez, na verdade, foi, vamos dizer assim, fazer a leitura do que já estava na lei. O Estatuto da OAB, desde 1994, já assegurava ao advogado o acesso aos autos do inquérito, mesmo sem procuração. Porque isso que o deputado acaba de nos dizer, quer dizer, o advogado precisa ser compreendido como alguém que faz parte desse sistema, desse tripé. Não há justiça sem a participação da defesa. Não há acusação sem a participação da defesa. Verdade. Óbvio que o advogado tem toda a responsabilidade decorrente desse status constitucional. Ele tem o dever de guardar o sigilo, de preservar para que o processo se desenvolva da maneira mais correta e adequada. Antes da súmula, o que havia? Aqui e acolá, delegados de polícia invocando o artigo 20 do Código de Processo Penal, que manda que a autoridade policial deve zelar pela investigação, os delegados invocavam o artigo 20 do Código de Processo contra o próprio advogado. Ou seja, eu várias vezes cheguei em delegacias de polícia e o delegado disse, não, doutor, o senhor não pode ter acesso, porque o inquérito é sigiloso, está aqui o artigo 20 do Código de Processo. E eu dizia, doutor, mas o artigo 20 choca com a lei 8.906, que é o nosso estatuto, e a nossa lei é posterior. Ou seja, a nossa lei posterior prevalece em relação ao artigo 20. Esse artigo 20 vale para o público em geral e não para o advogado. Com a edição da súmula, de fato, essa matéria ficou muito mais tranquila. Agora, vale esse acesso para qualquer advogado ou só para quem é da defesa? Veja bem, à luz do que diz o nosso estatuto, a lei 8.906, o advogado tem acesso aos autos do inquérito mesmo sem procuração. Óbvio que há inquéritos policiais que versam sobre matérias que trazem o sigilo em si mesmo. Por exemplo, inquéritos que cuidem de investigação onde tem interceptação telefônica, informações tributárias, fiscais, bancárias, inquéritos que versem sobre crimes que envolvam a liberdade sexual,
Esses inquéritos, hoje a dignidade sexual com a mudança do código, esses inquéritos, pela natureza das matérias investigadas, eles têm um sigilo imanente, um sigilo que decorre da própria lei. Então, nesses casos, o advogado só pode ter acesso se tiver procuração. Porque aí, com procuração, ele faz parte desta ambiência, ele faz parte do inquérito. Aí ele pode ter acesso a tudo. Aí ele precisa ter acesso. Porque não pode haver, o investigado não é mero objeto da investigação sem direitos. O investigado é um sujeito que detém direitos. Ele, para prestar depoimento no inquérito sobre determinado fato, é preciso que ele conheça a investigação. E ele conhece isso através de quem? Através do advogado. O advogado só pode orientar o constituinte, o investigado, se tiver acesso aos autos. O inquérito não pode ser, o interrogatório policial não pode ser um ambiente de surpresa, onde o delegado tira alguma coisa da gaveta, mas isso aqui, não pode ser assim. Então, isso já é algo superado no nosso ordenamento. Agora, deputado, o Dr. Kleber falou ali de escutas telefônicas. A gente vê muito na mídia ser divulgado trecho de escuta telefônica. Isso pode? Na verdade, não pode haver essa divulgação. Fundamentalmente quando ela está sob segredo de justiça. É preciso apurar o vazamento. Crimes como esse, na minha avaliação, são crimes contra direitos transindividuais, difusos, porque não afeta só a honra daquele que está sendo atingido. Afeta toda a sociedade, todos aqueles que potencialmente puderem ser atingidos por aquilo. E afeta a própria investigação muitas vezes. O adiantamento desse material probatório, na grande maioria das vezes, ele serve à acusação, à antecipação, à precipitação até covarde do julgamento sobre as pessoas, mas ela pode também desservir, como muitas vezes eu vi como promotor, ao entabulamento investigatório, que precisa de alguns dados realmente sigilosos para prosperar. De maneira que não podem ser divulgados e haveria, veja bem, que ter todo um conjunto de formação cidadã que, sem apelar para a censura, que é antidemocrática, nefasta, nociva, não temos nenhuma saudade de quando houve, ao contrário, que houvesse uma consciência geral para entender-se que, às vezes, a opinião publicada é que acaba fazendo a opinião pública. E isso não é bom para a sociedade como um todo. E nas ruas as pessoas falam que acham de detalhes de investigações serem revelados. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Se abrir a boca, eles correm tudinho, tá certo? Igual fizeram no Rio de Janeiro com a Rocinha. Abriu a boca, o bandido saiu tudinho, não foi? Quando é roubo do governo, corrupção pegando nosso dinheiro, nosso suor, tem que ter sigilo. Só pode vir a público quando uma coisa está concreta, certo? Você julgar uma pessoa, você condenar uma pessoa, você tem que ver se realmente mesmo, né, ele tem culpa, né? Investigação não pode ser em segredo. Investigação em segredo é ignorância. É completamente errado, né? Porque pode influenciar aí as autoridades para um futuro julgamento. A influência da televisão, da rádio, com certeza o júri popular, as pessoas acabam acreditando que aquilo ali é verdade, mesmo não sendo comprovado fisicamente. Doutor Kleber, a gente viu aí que muita gente acha errado divulgar, mas mesmo assim as pessoas gostam de saber os detalhes. A opinião pública pode atrapalhar muito a defesa? Pois é, de regra, eu primeiro preciso dizer o seguinte, que as pessoas que são ouvidas nesse programa representam as pessoas da comunidade. E essas pessoas, nós precisamos compreender que essas pessoas têm o direito de achar que tem que divulgar. Essas pessoas podem dizer isso. Quem não pode dizer isso e quem não pode defender isso são as pessoas que estão conduzindo esse processo. O Legislativo, o Judiciário, a Advocacia, o Ministério Público. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que a divulgação excessiva do fato causa prejuízos à defesa de maneira substancial. Às vezes as pessoas permanecem presas por conta daquilo que é repercutido, por conta daquilo que é divulgado. E o Judiciário acaba se colocando numa posição de acuardo e não consegue enfrentar isso. Então, como o deputado fala, nós não podemos caminhar para a censura, nós não podemos caminhar para a mitigação dos valores constitucionais, da liberdade de imprensa, mas é preciso que haja ponderação.
A velha filosofia já dizia que a virtude está no meio, né? Ou seja, o bom senso talvez signifique exatamente isso. É preciso que haja o equilíbrio, é preciso que haja o bom senso, a ponderação. As pessoas não podem. Nós temos exemplos em que pessoas foram crucificadas e depois não eram culpadas, né? Eu tenho na minha advocacia, no meu repertório profissional, eu tenho um caso de um servidor do Tribunal Regional Federal do DF, que foi preso e não foi indiciado no inquérito, depois não foi denunciado pelo Ministério Público. E esse homem teve o nome divulgado na imprensa, foi à carceragem da Polícia Federal e lá permaneceu por alguns dias e depois não foi indiciado, não foi denunciado. E ficou por isso mesmo? E ficou por isso mesmo, porque aí você tem a dificuldade de que o judiciário reconheça agora que isso foi um erro judiciário. Porque àquela altura, quando a prisão foi decretada, tinha-se o aspecto formal preenchido, ou seja, havia ali um diálogo que justificava a prisão. Então, tudo isso precisa ser ajustado. Mas eu tenho esperança de que nós, ao longo dos próximos 200 anos, a nossa sociedade amadureça, que nós percamos esta euforia decorrente do fim da ditadura. Acho que nós vivemos ainda um momento de euforia, né? A imprensa ainda festeja, a sociedade ainda comemora essa liberdade de expressão. Eu acho que isso tende a arrefecer com o tempo e a nossa democracia há de amadurecer de modo que tenhamos uma sociedade mais equilibrada, que as pessoas possam compreender que a presunção de inocência é uma garantia fundamental do Estado de Direito. As pessoas não podem efetivamente ser condenadas antes do devido processo. E as pessoas não entendem isso muito bem. As pessoas, o culpado tem que ser preso e tal. Mas eu acho que isso é esse programa contribui com isso. Os debates que nós temos presenciado contribuem com isso. E eu tenho a esperança de que isso um dia chegue no estado que nós todos desejamos. Agora, deputado, de alguma forma revelar os detalhes pode ajudar, por exemplo, a que apareçam novas testemunhas ou outras denúncias? Nós precisamos fazer tudo para chegar à justiça naquilo que ela tem de fundamento proporcional e de fundamento preventivo. Mas nós não podemos, em nome dessa necessidade, ultrapassarmos o campo da licitude. Assim, não se pode conseguir a justiça a qualquer preço. Nós não podemos, para coibir um crime, cometer outros. Então é preciso ter a cautela. Mais uma vez nós ficamos diante do confronto de princípios. Tivemos muitas hipóteses, por exemplo, no passado, de interceptações telefônicas, até de gravações ambientais, que podiam resolver o caso, entre aspas, mas que eram, na verdade, gravações criminosas, interceptações criminosas, em que se queria chegar à conclusão sobre um crime cometendo outro, às vezes muito mais grave. Não se consegue a consolidação do Estado de Direito assim. Nós temos que ser rigorosos com o princípio da presunção de inocência, com a necessidade das individualizações, mas sempre tendo em mente que algumas providências, até lá, de inteligência processual, o Estado vai se aparelhando para isso. Seja do ponto de vista preventivo, prevenir o crime, seja do ponto de vista investigatório, para que possamos dar a punição e com essa punição avisar aos outros. Se fizerem, também vão ter a mesma resposta. Porque a impunidade é ainda, lamentavelmente, a razão da grande maioria dos crimes, principalmente aqueles mais graves. Aqueles que atingem, por exemplo, o dinheiro que ia para as creches, o dinheiro que ia para a saúde, enfim, aqueles contra direitos transindividuais difusos. Nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Kleber Lopes, deputado Chico Leite, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá!